Vamos a primeira ligação. Alô? Alô? Quem fala? É Rose. Tudo bem, Rose? Tudo jóia. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria perguntar sobre, assim, por que as pessoas aumentam muito de peso, de repente, assim? Uhum. De uma hora para outra começa a ganhar muito peso e não tem muita explicação. Assim. Entendi. Física, não. Você vive essa situação? Sim, agora. É. Como é a sua relação com a sua mãe? A minha mãe, nesse momento, não quer muito conversar comigo, a gente sempre ficou meio distante. Uhum. E é isso. Tá, então eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, Simone. um grande beijo. Beijo, tchau. Então, gente, segundo, né, o que a gente vê, o Hubert Hellinger, né, observa, a obesidade tem muito a ver com a raiva em relação à mãe, né? Então é como se a gente comesse de raiva a nossa mãe. Mas dentro de nós, para um filho, né, assumir isso, então é muito, a gente tenta esconder da gente mesmo os sentimentos, porque a gente acha feio, né? Se a gente pudesse assumir com mais honestidade os nossos sentimentos, e olha, eu não estou falando de você não, tá bom? Estou falando de mim, de todos nós. É muito difícil a gente assumir que ama alguém e transformar este amor em algo muito bom. Todos os filhos amam profundamente os pais. E se eles não amam os pais, se eles não conseguem amar os pais, algo afasta os filhos dos pais. Existe alguma coisa em relação aos pais também que está mal resolvido. Então, o que pode ser mal resolvido entre os pais? E os filhos sentem raiva da mãe, por exemplo. Muitas mães afastam o pai do filho. Por quê? Porque elas têm raiva do homem, estão com raiva do homem ou não resolveram algo em relação ao casamento com o pai dos filhos e daí ela afasta, às vezes de uma forma inconsciente. Então, novamente, gente, constelação não é para pôr culpa em vocês, não é para falar, olha, agora tirou o macaquinho da filha, vai para o macaquinho, vai para as costas da mãe, do pai, do avô. Constelação não é para colocar macaquinho nas costas de ninguém, não é para culpar ninguém. Muito pelo contrário, é para trazer liberdade, libertação. Só que quando a gente consegue perceber qual é a dinâmica, então a gente consegue resolver. Então, um filho se afasta da mãe ou do pai, ou porque os pais são pesados no sentido de que eles querem inverter a hierarquia, ou seja, eles não aceitam os nossos pais, não aceitam os próprios pais, ou não aceitam a história que eles tiveram anteriormente. Então, os nossos pais, se eles não conseguem ir para os próprios pais, quando a gente nasce, a gente também tem dificuldade de ir para os nossos pais, né? Então, isso é uma reação em cadeia, né? Vai acontecendo que nem um efeito dominó. Né? Então, o filho às vezes tem raiva da mãe ou do pai, porque a própria mãe ou o próprio pai tiveram dificuldades com os próprios pais, né? Porque também talvez os avós tiveram dificuldades com os bisavós. Então, ou quando a mãe, né, ou o pai, ou principalmente a mãe, teve um outro amor antes do pai, e esse amor causou algum desequilíbrio de alguma forma, ou seja, não foi resolvido esse primeiro amor, e daí houve o casamento com o pai. Então, os filhos se identificam com a raiva do que aconteceu anteriormente, a raiva do primeiro parceiro da mãe, ou do grande amor da mãe, né? Então, quando a gente consegue identificar qual é a dinâmica, então a gente pode olhar para nossa mãe com a essência. Como é olhar essencialmente para nossa mãe? Com a gratidão essencial de ter recebido a vida dessa primeira grande parceria que é a nossa mãe. Quando nós conseguimos olhar para as dificuldades que ela tem, a inconsciência que ela tem, sem julgamento, a gente não está aqui para julgar, mas a gente percebe que a nossa mãe, o nosso pai tiveram dificuldades e que tudo bem, somos humanos, eles têm dificuldades, tiveram dificuldades e tudo bem, mas eu me aproximo assim mesmo, com muito amor, com muita gratidão ao que eu recebi. Então, quando você ou quando nós, como filhos, nos nutrimos da nossa mãe com o que ela é ou com o que ela pode ser,
nós não precisamos mais buscar nutrição em outros lugares. Essa nutrição de outros lugares, quando a gente se nutre dos nossos pais, a gente aceita como eles são, as dificuldades que eles têm e deixa com eles as coisas deles, sem julgamento. É um processo, gente, é um desenvolvimento espiritual na prática. Não é na teoria, não. Constelação é exercício de prática. Quando a gente consegue fazer esse movimento, né, então nós não precisamos nos nutrir mais de compras, de comida, de paixões uma atrás da outra, de drogas, de remédios, né, pessoas que viram hipocondríacas, porque elas querem pegar de outro lugar o que elas não pegaram do pai e da mãe, elas não tiveram nutrição do pai e da mãe, então elas precisam se nutrir de outras coisas. Então, a nossa maior nutrição vem do mundo espiritual. Quando nós estamos na meditação, conectados com Deus, depois conectados aos nossos pais, então nós estamos bem nutridos, em paz com a gente mesmo, né? Então, se conectar com Deus independe de religião, depende da nossa vontade de conhecer o mundo espiritual sem dogmas, cada vez mais de uma forma livre, né? De uma forma madura, né? Sem precisar de papai e mamãe dizerem como deve ser, mas como a gente sente na nossa alma e a gente se conecta com Deus, meditando, vendo Deus em todas as coisas e nos nutrindo de coisas boas, certo? Então é isso, eu espero que tenha te ajudado na sua pergunta. Dá tempo de mais uma ligação? Não? Bom, então, gente, a constelação familiar, ela ajuda nesse sentido, colocar em ordem sentimentos, ou colocar em ordem posições, hierarquia, função, né? Quando tudo isso começa a entrar em ordem, então nós conseguimos ficar mais leves, menos preocupados com a vida, menos neuróticos com a vida, né? E a vida não se torna um peso, como talvez essa pessoa que ligou esteja pesada, né, com a vida, vendo a vida da mãe de uma forma pesada. Então, veja a sua mãe como um ser grande, um ser capaz de resolver as próprias questões. Assim como nós também somos capazes de resolver as próprias questões. Não enxergar a vida como um peso, algo muito grande para eu resolver. Não. A vida é fluida, o alimento ele entra, faz as funções que ele tem que fazer e sai, e a gente respira aquele ar, faz as funções e o ar sai. Os pensamentos que vêm também têm as funções e também tudo nesse ciclo, né? E se alimentar da coisa mais importante, que é a energia espiritual. Então por isso que é tão importante fazer yoga. A yoga centra a nossa energia, a gente não fica só com a energia de um chakra às vezes, né? Tem gente que está só com um chakra aberto, um chakra funcionando. Então, quando você faz yoga, você ativa, né, todos os chakras, todos eles alinhados, são extremamente importantes. Não adianta só desenvolver o chakra espiritual se você não tem dinheiro para comer, né? Ninguém vai fazer nenhum trabalho espiritual se está com fome, né? A não ser que já esteja se alimentando de luz, não só de energia, que é possível também. Mas a gente não está falando disso. Então, cuidar da parte financeira é tão importante quanto desenvolver a parte espiritual. Pode parecer muito louco o que eu estou falando, mas não é, porque afinal nós estamos vivos e a gente tem que experienciar a vida em todos os aspectos, no sexual, no financeiro, no emocional, não é? No amor, na criatividade, no espiritual. Então a gente veio com todas essas oportunidades de organizar tudo isso. E é importante que a gente faça esse trabalho, certo? Então a constelação nos dá essa oportunidade quando a gente olha aonde está o problema, através desse campo da constelação, que é um campo onde acessa realmente onde tudo começa, que é na parte espiritual. Se eu tenho problemas de relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, problemas financeiros, afetivos, aonde realmente está esse problema?
Pode estar num aborto, pode estar numa outra vida, pode estar na minha não aceitação de como meus pais são. Quanto mais eu aceito como os meus pais são, mais eu amo os meus pais, como seres que estão tão num estágio de aprendizado quanto eu estou, né? E os meus pais, eles vieram com a missão de me pôr no mundo. E eles já fizeram essa missão. O que veio depois veio de lucro. Ah, mas os pais têm que cuidar, mandar para a escola, sustentar. Ok, alguns pais não fazem esse movimento porque nós também precisamos de pais que não puderam fazer esse movimento para que a gente aprenda a crescer, né? Então, nada é por acaso. Nada nessa vida é por acaso. Quando a gente aceita as nossas lições, a gente não fala assim, essa lição não. Essa lição eu não quero aprender não. Pois é, ela vai voltar. Então, quando a gente aprende a dizer sim para as lições, ok, o que eu aprendo com essa lição, então eu cresço. Eu não sou mais uma criança que fala, não, mamãe, não quero comer beterraba, que beterraba eu não gosto. Ok, filho, mas você precisa comer beterraba, porque beterraba, você está com anemia, vai precisar comer beterraba. Ok, eu aceito que por um período eu preciso disso, preciso desse aprendizado, preciso saber ir além, né, da ilusão do corpo físico, ficar com muito nhenhenhen no emocional, muito nhenhenhen no corpo físico, então a gente não cresce espiritualmente. Né? Então, só saindo do teatro, do nhenhenhen, muita coisa já pode mudar.